noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje, meus amigos, já é 5 de dezembro. Jesus está batendo nas nossas portas já, né? Porque dezembro é o mês de Jesus. Todos os dias são, mas dezembro, em especial, parece que a gente entra em sintonia com ele, né? Embora muitos acham que é aquele senhorzinho, né, de roupinha vermelha, barbinha branca, mas não, é Jesus, o nosso aniversariante do mês. É ele que nós temos que trazer para os nossos lares, para os nossos corações, para os nossos familiares. E para iniciar essa noite, né, 5 de dezembro, eu vou fazer uma leitura. Essa leitura é um poema da Maria Dolores. Tem até um livro, se eu não estou enganada, que é o nome desse poema. A Analice vai projetar para nós. Aí, o poema é Deus espera por ti. Certinho. Não digas, coração, que Deus não tem necessidades do teu abraço amigo. Quando Deus ama, serve e anda contigo para a glória do bem. Contempla em torno a imensa caravana que vais lado a lado e o caminho empedrado, em névoa espessa da tristeza humana. Deus aguarda o alimento que ainda hoje te sobra, para atender ao prato humilde e pobre dos irmãos em penúria e sofrimento. Deus espera de ti, ainda agora talvez, a roupa que largaste em desuso ou faste, para vestir quem sofre, a tiritar de frio, entre angústia e nudez. Deus conta receber-te a dádiva em nome que quase nada ou pouco expresse embora para dar pão e leite à orfandade que chora e esmorece de fome. Deus te pede a bondade oculta e santa, a suportar com ele as lutas do caminho. Injúria, lodo, fel, vinagre e espinho, para que o bem de todos se garanta. Deus espera por ti, para sanar o caos, provocado onde pises, pelos irmãos rebeldes e infelizes, que chamamos por maus. Deus te reclama a voz generosa e serena, com que fales de paz, tolerância e perdão, a fim de remover a escuridão da cólera em que o mundo se envenena. Seja agora ou depois, seja aqui, seja lá, onde enxergue sinais da dor alheia, onde a esperança morre e onde a fé bruxeleia, Deus precisa de ti. Por isso, quando o bem por ti se aperfeiçoe, embora o mal te fira, espanque, estrague, diz o irmão a que apoias: Deus te pague, Deus te ajude e abençoe. O poema é do Maria Dolores, psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, e está no livro Poetas e Divinos. Um lindo poema para a gente poder iniciar essa noite, né? E agora eu quero convidar a nossa amiga, nossa irmã de jornada, né, de caminhada, a Iraídes, que irá fazer a oração inicial. Seja bem-vinda, Iraídes.
Boa noite, Tânia, boa noite, amigos, irmãos aí todos, né? E adentrando aí de coração, espírito, né? Alma, né? Essa casa do José Marques Garcia, né? Com muita alegria. E como diz o Mestre Jesus, um ou mais estiver reunido em meu nome, aí estarei. Senhor Jesus, nós te agradecemos a divina presença e queremos, nesse instante, aproveitar a sua divina companhia para rogar assistência para nós, que ainda somos tão pobres de luz, tão pobres de amor, que possa iluminar as nossas consciências, nossos atos, as nossas palavras, que possamos deixar em cada irmão do caminho, em cada familiar ainda reunido em nosso lar, ainda esta noite, né? As suas palavras, os seus ensinamentos, as suas histórias de luz. Nesses instantes em que vibramos amor, porque sabemos que está mais próximo à terra. E os anjos anunciam novamente o seu nascimento em nossos corações, que possam as nações se reunirem, se confraternizarem, a pausarem a guerra, a pensarem na união e no amor que tanto nos ensinaste, que possam todas as famílias comungar as suas doces blandícias de amor, de afeto, de compaixão para com todos nós. Senhor Jesus, envolve todas as criaturas, nossos irmãos, no seu abraço de luz. Que possamos, não hoje só, mas sempre, estar lado a lado contigo. Usar da sua presença amiga, que nos serve sempre de modelo e de guia, Jesus. Que assim seja. Que assim seja, minha amiga. E agora, eu quero convidar a nossa amiga Valdete, que irá continuar o estudo desse livro que nos traz tantos ensinamentos, né? Valdete, seja bem-vinda. A Valdete está realizando para nós o estudo do livro Paulo e Estevão. Todos, o nosso carinhoso boa noite. Boa Com muita noite, alegria que estamos aqui novamente para deslanchar mais um pouquinho dessa obra grandiosa que, pelo visto, nós vamos levar quase um ano falando sobre ela, uma vez por mês, né? E, então, vamos ver aqui o slide. Então, nós vimos que depois que o Saulo ele viu Jesus, foi para Damasco, ficou 3 dias cego, e Ananias chegou, o curou, ele copiou parte das anotações de Levi, foi acolhido pela comunidade ali do caminho, que já existia ali em Damasco, mas ele, muito afoito, resolveu ir até a sinagoga no sábado e pregar. Aí não deu nada certo, ele foi apupado, e ele viu que não podia ficar ali, porque senão ia causar problemas para aquelas pessoas que o tinham acolhido, mas ele, muito assim, perspicaz, ele cobrou deles um documento de prisão, mas acontece que é lógico que ninguém tinha nada para condená-lo, porque ninguém sabia do que tinha acontecido, e lá estava
o amigo dele, o Sadoc, com o grupo de levitas lá da ilha de Chipre, os cipriotas. Eu estou fazendo muita questão de frisar que eram da ilha de Chipre, porque isso vai refletir mais tarde num certo acontecimento. E então ouviram o Saulo dizer que viu Jesus, mas não aceitaram. Aí acharam por bem que ele deveria sair rápido da cidade. Aí ele lembrou do antigo professor dele, do Gamaliel, e ele resolveu ir para Palmira, onde estava Gamaliel. Ele achava que ele deveria estar lá, que o irmão dele, do Gamaliel, residia em Palmira. Então, vocês veem aqui a distância, 200 quilômetros, e ele partiu para Palmira, chegou lá, ele dispensou o rapaz que o acompanhou, deu os últimos recursos em paga para ele, deu o camelo que eles tinham ido, e aí ele foi procurar o irmão e encontrou, que ele era um comerciante muito conhecido ali na cidade, e então ele foi acolhido, disse que era um aluno de Gamaliel, e aí ficou sabendo que o Gamaliel estava... Deixa eu passar outro slide que vocês já viram aqui. Então, ele ficou sabendo que Gamaliel estava morando numa chácara, numa cabana abandonada, num oásis, e então pediu para levar o Saulo até lá, e o Saulo ficou triste porque o Ezequias, o irmão do Gamaliel, disse que ele estava como um louco manso, ficava só lendo uns escritos daquele carpinteiro lá que apareceu lá na Palestina, mas eles respeitavam porque ele não causava problema nenhum, gostava de ficar isolado, mas ele entendeu que a família não estava assim entendendo a postura dele. Então ele vai ao encontro do Gamaliel, e quando ele encontra, é a maior alegria. E Gamaliel ficou super feliz quando ele contou que viu Jesus, já tinha aceitado Jesus, e queria agora tomar um rumo, já dedicar ao trabalho por Jesus, mas ele não sabia o que fazer. Aí Gamaliel sugeriu que ele perguntou se ele sabia o ofício de tecelão, e falou que sabia, que aprendeu na infância com o pai. Aí falou, então você vai para o deserto. O meu irmão tem vários oásis aqui ao redor de Palmira, onde ele mantém tecelões que fazem tapetes, tendas, e é bom você ficar isolado, em meditação, estudar e aprofundar sobre o Evangelho de Jesus, é o que eu tenho feito aqui, e vou até te dar um presente. Eu vou te dar as anotações de Levi, que eu ganhei de Simão Pedro, porque poderão te ajudar no momento oportuno. Aí ele doou para Saulo as anotações que ele recebera de Simão Pedro. E foram até a casa do irmão, voltaram ali na cidade, e ele pediu para o irmão que o Saulo era um ex-aluno e que ele queria fazer meditação no deserto. Aí o irmão assim, estranhou aquele moço refinado, ser tecelão no deserto, mas aí ele atendeu o pedido do irmão, arrumaram tudo, então daí 3 dias ele partiu. Aqui são as ruínas de Palmira, que Palmira, até nessas guerras que ocorreram agora, entre a Síria e aqueles fanáticos do Islã, eles destruíram boa parte dessas ruínas que são históricas. Perdeu-se muito dessas ruínas agora, nessas recentes lutas.
aqui é outra vista, porque Palmira existe, essa cidade, num oásis. Então, vocês veem o tanto de plantas de palmeira. No deserto tem esse grande oásis, onde fica Palmira. Então, daí 3 dias, o Saulo partiu para o oásis de Dan, que ficava na frente, umas 50 milhas, mais de 50 quilômetros, porque uma milha é mais do que 1 quilômetro. E foi residir com um casal chamado Áquila e Prisca. A Prisca, que é Priscila, ela já tinha trabalhado para o irmão de Gamaliel. Então, por isso que ele indicou ele ir ficar com esse casal, que vieram da Palestina, falava a língua dele, e ele acabou ficando lá 3 anos. Mas vamos falar um pouquinho dessa convivência. Quando o casal estranhou, porque era um moço refinado, as mãos muito delicadas, e trabalhar no tear com couro, era assim, as mãos logo iam calejando, e ali no deserto também, a pele vai ficando tostada, vai mudando o aspecto físico da pessoa. E no primeiro dia, no entardecer, depois do trabalho, eles sentaram, o casal levou um rolo de anotações e sentaram assim, aos pés de uma palmeira, mas olhando assim, muito desconfiado para Saulo. Mas eles abriram ali e começaram a ler e a comentar baixinho. O Saulo foi devagarinho se aproximando e ele percebeu a palavra Jesus. Aí ele comenta: eu gosto muito daquele carpinteiro, o Jesus. E vocês? Aí eles já ficaram diferentes. Nós estamos lendo aqui as anotações de Levi sobre Jesus. É? Eu também tenho um pouco das anotações. Deixa eu ir lá dentro. Vou buscar as minhas. Aí, a partir daquele dia, eles passaram a ler juntos, a comentar. E o Saulo foi, devagarinho, desenvolvendo a técnica do tear cada vez melhor, foi ficando um beduíno do deserto e muito amigo daquele casal. E ele quis saber da história deles. Aí a Áquila contou que eles vieram refugiados, não fazia alguns meses só, lá de Jerusalém, por causa das perseguições de Saulo de Tarso. Só que Simão Pedro dizia para eles não odiarem, então eles oravam, perdoavam o Saulo, só que foi feita muita injustiça. Aí Áquila contou a história dele, que o pai tinha uma padaria, ele já era tecelão, o Áquila. E tinha um homem ali da Palestina, ali de Jerusalém, que tinha inveja do pai dele, queria porque queria a padaria do pai. Aí o pai não queria vender. E ele, então, ficou de olho ali e acabou se envolvendo com Saulo nas perseguições. Então, ele aproveitou essa posição que ele conseguiu de um líder das perseguições que Saulo promovia, e ele prendeu o pai, Áquila, e a própria Prisca, que eles já eram casados, e foram levados para a prisão. E ele confiscou todos os bens do pai. Aí ele liberou com muito custo Áquila e Prisca, mas deixou o pai preso. E eles custaram a tirar o pai da prisão. Quando eles tiraram, o pai estava com todos os ossos quebrados, com a pele toda marcada por açoites, e estava ensanguentado, ferida. E no outro dia ele desencarnou. Então,
o Saulo ficou assim, nossa, que extensão que as minhas perseguições alcançaram. E eles disseram ali, engraçado, você tem o mesmo nome que ele. Mas nós achamos que Saulo não tinha noção da extensão das crueldades que foram realizadas pelos sequazes que faziam o trabalho para ele. Aí Saulo realmente pensou no íntimo, realmente foi muito além daquilo que eu imaginava. Mas Saulo também, aí perguntou, mas vocês não pediram na justiça para poder rever os bens, tudo? Aí ele falou, não, quem conseguiu entrar foi mais castigado ainda, foi pior. Aí Saulo lembrou que ele fez ouvidos moucos às solicitações das pessoas que chegavam até ele. Ele não atendeu nenhuma, achava aquilo inoportuno. Então, ele viu que a coisa foi muito pior do que ele imaginava. Então, Saulo ficou quieto, mas muito preocupado com a extensão do mal que ele causou. Aí passou 1 ano e pouco, chegou um missionário, lá do irmão de Gamaliel, com a notícia que ele havia desencarnado subitamente do coração. Naquele dia, Saulo ficou muito triste, acabrunhado, e resolveu confessar que ele era o Saulo de Tarso. Aí ele começou dizendo, nós que estamos aqui juntos, nós devemos retratar, confessar realmente tudo que a gente faz, que a gente é. E falou assim, se vocês estivessem de frente de Saulo de Tarso, qual seria a reação de vocês? Aí Áquila falou, eu trataria como irmão, eu perdoaria, a Prisca também. Ai, em nome de Jesus, que Jesus ensinou perdão, eu perdoaria. E ficou tão sensibilizado, e ele começou a chorar, e ele então começa a falar que considerava que o Saulo seria culpado de tudo que foi feito, inclusive a morte do pai de Áquila, que ele deveria ser o culpado. Aí ele falou, porque eu sou o Saulo de Tarso. Aí quando ele disse isso, ele caiu num pranto, e a Prisca veio e o abraçou, e Áquila então chegou até ele, o perdoaram, e sentiu como ele estava realmente com remorso, e então aceitaram. E ele acabou ficando ali mais quase 2 anos. No final de 3 anos, tanto Áquila e Prisca resolveram voltar, eles tinham intenção de ir até Roma pregar o Evangelho de Jesus. Então, eles tinham intenção de voltar para Damasco, para Palmira, de Palmira para Damasco, e depois ir para Jerusalém, e depois para Roma. E o Saulo também acabou voltando. Quando Saulo volta para Palmira, despede então ali de todos e parte para Damasco. Chega em Damasco, ele reencontra ali Ananias, aquele grupo que lhe ajudou tanto, e resolve ir na sinagoga. Chega na sinagoga e Ananias avisou, cuidado, agora ele já deve estar sabendo, já deve estar com um ato de prisão, um documento, porque já deu tempo de Jerusalém saber e eles terem solicitado. E não deu outro. Quando ele começou, subiu na tribuna e foi falar, aí já queriam prendê-lo, e falou, cadê o documento? Estava na casa de um deles. Aí ele logo saiu rápido, não deu tempo então de prendê-lo, porque o documento não estava ali, e ele avisou o grupo, e naquele dia resolveram tirá-lo da cidade
porque já sabia que a cidade devia estar cercada. Os muros, as portas da cidade de Damasco já deviam estar ali com soldados e tudo. Então, o que eles fizeram? Resolveram libertar o Saulo, amarraram na muralha, ali numa árvore grande, cordas, puseram o Saulo num cesto, puxaram a corda e pularam ele, a muralha, dentro do cesto. Ele falou, Moisés recomeçou a vida num cesto, eu também estou recomeçando a minha. Porque eles sempre lembravam da Bíblia, do que acontecia. Aqui é o mapa quando ele vai para Dan, no deserto. O Saulo, quando ele vai escrever as epístolas, ele conta que ele foi um dia, depois que ele viu Jesus, e foi até Damasco, que ele foi para a Arábia, porque aqui é tudo Síria, mas na época a Arábia, aqui vocês veem que é Jordânia hoje, o Iraque, mas na época a Arábia, que fica bem mais aqui ao sul, toda essa região era chamada de Arábia, apesar que aqui já tinha a Síria e o Líbano era a Fenícia. Então, e aqui era a Palestina. Então, ele fala na Arábia, mas a gente sabe que era dentro da Síria. Por isso que o Paulo Estevão, o Emanuel, descreve direitinho. Aqui é quando ele chega, tá recebido lá por Áquila e Prisca, no oásis de Dan. Aqui é uma visão do deserto em volta do oásis. Então, vamos ver a volta dele. Quando ele sai ali no cesto, ele, não sei se aqui, a figura dele no cesto. Ele tinha uma provisão que ele ganhou ali de todos eles. Vamos voltar aqui, porque agora é o retorno. Ele vai de Damasco, passa aqui em Cafarnaum, onde morava o Levi, o Mateus, e volta para Jerusalém. Então, ele vai voltar os 200 quilômetros. Logo que ele sai de Damasco, ele sente uma presença forte de alguém que lhe dá uma força, uma coragem. Ele sente que é uma força estranha. É Estevão, que a partir desse momento vai ser o seu grande protetor, o seu grande colaborador na tarefa. Por isso que Emanuel fala, não existiria Saulo ou Paulo sem o Estevão. O Estevão vai, a partir desse momento, ser o seu grande parceiro. Então, ele volta a duras penas, longa caminhada, e ele fala com Levi, encontra Levi, e depois ele vai caminhando, passando em todas as pequenas vilas, aldeias, e chega em Jerusalém. Quem que ele vai procurar primeiro? A irmã. Só que a irmã não estava mais lá. Um velhinho o recebeu na casa que era da irmã, e o recebeu muito mal, achando que ele era um maltrapilho, um pedinte, e expulsou dali. E falou que Dalila não morava ali, que tinha mudado. Aí vai até a casa de Alexandre, o seu grande amigo do Sinédrio. Alexandre falou, você ainda está doente? Você ainda está com problema? Essa coisa que falou que viu Jesus. Aí ele falou, Jesus, eu vi Jesus. Tá? Alexandre não quis saber dele também, recusou recebê-lo. Só restava o que agora? A Igreja do Caminho. Ele bate as portas e vem
um dos servidores da igreja, o Prócoro. Ele atende, como ele não conhecia o Saulo, e do jeito que o Saulo se encontrava, estava difícil de reconhecer. Aí o Saulo fala que era Saulo de Tarso, e que ele veio ali na igreja, que ele tinha visto Jesus. Prócoro fica lívido. Eles tinham ouvido essa história, mas eles achavam que era o lobo vestido de ovelha. Aí ele correu lá dentro, foi ver com Simão Pedro. Aí descreveu a figura de Saulo e falou, mas eu não vou recebê-lo, não. Não vamos recebê-lo. Não podemos confiar. O tanto que ele perseguiu, a gente não tem certeza. Fala para ele voltar outra hora. Aí Prócoro vai lá e dá um recado. Aí Saulo, humildemente, eu entendo que vocês não podem me receber pelo que eu fiz antes, mas outra hora eu voltarei. Aí falou assim, só que o meu olho, com a longa caminhada que eu fiz, está ardendo tanto, você não poderia me oferecer um pouquinho de água fresca? Aí Prócoro fica até com dó, vai lá dentro e traz uma jarra com água, aí ele lava as mãos, bebe, lava os olhos e agradece, e sai. Aí ele procura uma pequena pensão e à noite Pedro reúne todos eles. Quem estava ali ainda? Estava o João, o Felipe, o Tiago, Pedro, agora estava Barnabé, que era um novo discípulo, ele era um cipriota, levita, da ilha de Chipre, por isso que eu fiz bem questão de frisar. E ele já estava ali trabalhando na Igreja do Caminho. Aí ficou dividido. O grupo, um pouco, o Pedro, o João, o Barnabé, agora o Tiago, menor, o Felipe e outros achavam que não devia receber o Saulo. Aí Barnabé interveio, falou, gente, eu ouvi os levitas que tiveram em Damasco e ouviu de Saulo, e Saulo afirmando que ele tinha visto Jesus. Então eu acho que pode ser verdade mesmo. Aí o Simão Pedro falou, então vamos fazer o seguinte, você vai, ele não te conhece, ele conhece a nós aqui, mas você não, e você vai conferir se ele está falando a verdade ou não, se tiver, você traga ele para cá. Aí fizeram assim, Barnabé foi até a pensão, sentiu sinceridade nas palavras de Saulo, e houve uma afinidade muito grande já entre Saulo e Barnabé. E eu já vou antecipando que Barnabé era a reencarnação, foi reencarnado como o José de Anchieta, o nosso José de Anchieta. Então, Barnabé pagou as despesas do Saulo, Simão Pedro mandou ele fazer isso, se conferisse que ele estava certo e tal, levou para a igreja. Aí ele foi recebido, muito bem recebido. Logo que ele pediu para ser acomodado no leito de Estevão. Aí Pedro viu que ele queria resgatar os erros que ele fez. Aí ele pediu o evangelho de Estevão, aí ele entregaram o evangelho. E antes disso, o Saulo entregou para Pedro aquele evangelho, aquelas anotações que ele recebeu de Gamaliel. A partir daquele instante,
Pedro começou a olhar mais carinhosamente. Aí ele viu que Gamaliel tinha razão, que aquelas anotações que Pedro tinha dado a Gamaliel e Gamaliel a Saulo serviram de uma carta de apresentação. Aí então Saulo foi bem acolhido, ele ficou ali sendo bem tratado, e as anotações do Estevão, o Saulo foi vendo assim, em vários lugares, o nome de Abigail e a data. Aí Saulo rememorou que nos dias que Abigail estava mais assim, saudosa do irmão, que falava do irmão para o Saulo, era aquela data que o Estevão marcava ali e punha o nome dela. Então, ele ficou muito sensibilizado e ficou com aquelas anotações. Depois, o Pedro viu que ele estava muito interessado no Estevão. Pedro contou para Saulo, porque Estevão só contou para Pedro, que ele se chamava Gesiel, que no caminho lá na travessia do mar Mediterrâneo, ele salvou faltou o nome agora, o Sérgio Paulo, aquele cipriota, e que esse Sérgio Paulo que o salvou, que deixou ele ali na Palestina. Então, ele contou a história todinha do Estevão para o Saulo. Então, a gente vai ver que essa história ficou entre Estevão, Pedro, Saulo e o próprio Sérgio Paulo. Então, eu estou frisando isso porque essa história vai render também. Bom, aí ele ficou sabendo, ele resolve, então, sair andando ali quando ele estava mais já refeito, e Pedro perguntou, o que você vai fazer? Ele falou, eu queria ir ali no templo, às vezes já pregar, e falou, não, senhor, eles não vão entender você, não. Ele falou, mas Estevão teve tanta coragem, enfrentou o Sinédrio e falou, não está na hora de você fazer isso, você quer ser morto antes de começar a sua tarefa? Não vai, não. Mas assim mesmo, o Saulo saiu, deu uma caminhada e entrou no templo. Aí, quando ele entrou no templo, relembrando tudo que ele tinha passado ali, o que ele tinha feito, aí ele sentiu, os seus sentidos espirituais fizeram ele sentir a presença de um ser luminoso do lado dele, e a voz dizendo, saia rápido daqui, vá embora daqui, porque eles ainda não vão te entender. Vá embora daqui. Aí ele chegou lá na casa do caminho e contou isso para Simão Pedro. Aí Simão Pedro, não te falei? Não está na hora de você ficar aqui. Tem que ir embora daqui. Aí ele falou, então eu vou para Tarso procurar meu pai. Aí ele vai fazer a longa caminhada, despede ali da Igreja do Caminho e vai fazer a longa caminhada. Aqui é quando eles se reúnem para decidir se recebe o Saulo. E acabam decidindo recebê-lo. Agora ele vai caminhar. Aqui já são muito mais distante do que ele tinha ido para... Aqui eles puseram Tarso, mas é Damasco. Ele tinha feito isso daqui Palmira. Agora aqui é muito mais distante. Na época de Saulo, ele deve ter andado uns 700 quilômetros. E ele já foi pregando de vila em vila, até chegar aqui na cidade dele, em Tarso, na Cilícia. Quando ele chegou, aí ele bateu as portas
da casa do pai. Aí veio o mordomo, que era antigo, desde a época que ele vivia ali. Aí ele não reconheceu o Saulo. Falou, não está me reconhecendo? Eu sou o Saulo. Ele falou, nossa, você está muito diferente. Eu vou avisar seu pai. Aí chama o pai fala. Aí pergunta da mãe, sua mãe morreu de tanta tristeza quando ficou sabendo a notícia do que você estava tão perturbado. Você não melhorou nada? Ele falou, não, pai, eu vi Jesus, sim. Não deixou nem ele entrar. Expulsou de casa e falou que não queria saber dele ali, que ele estava totalmente desequilibrado. E então, o último reduto, o último lugar que ele poderia ser acolhido, estou querendo ficar afônica. Ele, então, ali no último reduto, ele foi recusado também. A família dele, ele estava caminhando, o pai mandou aquele mordomo dar uma bolsinha de moedas. Aí ele pensou em não receber. Mas ele pensou, bom, daqui para frente, quem sabe isso aí vai me ajudar. Aí ele agradeceu e saiu cambaleante, não sabia para onde ia. E nisso ele saiu fora da cidade. Até que ele achou uma gruta e se acomodou nessa gruta. O dia já estava terminando, aparecendo as primeiras estrelas. Aí acontece uma coisa diferente. Deixa eu mostrar a figura. Aqui é o pai não aceitando, e aqui ele dorme nessa gruta. Ele adormece e ele se desdobra, se sente numa campina verdejante, maravilhosa. E ali aparece a figura de quem? Do Estevão. E ele fica deslumbrado, sem fala. E nisso, além de Estevão, aparece Abigail. Aí que ele perde a voz, aí ele chora, ele fica emocionado, e ele pensa assim, ele não consegue articular, mas o pensamento dele é entendido. Ele pensa, eu sou o pior dos homens. E aí o Estevão diz para ele, Saulo, neste mundo, só Jesus foi puro. Então, essa frase eu gosto sempre de repetir, porque, como Estevão diz, nesse mundo, só Jesus foi puro. Ninguém mais é perfeito ou é espírito da primeira ordem, né? Aí, então, ele começa a lastimar, que daí para frente, o que ele ia fazer, aí Abigail vai dando a receita, aquela famosa receita que ele vai levar para a vida toda. Trabalha. Mas e se ninguém me aceitar? Espera. Mas eu fiz tanta coisa errada. E se as outras pessoas me agredirem, me atingirem, não me aceitarem de jeito nenhum? Perdoa. E o que vou fazer para começar o trabalho de Jesus? Ama. Então, a primeira coisa foi ama. Ama, trabalha, espera, perdoa. Assim, todas as perguntas que ele foi fazendo mentalmente, que eu não fiz nada direito aqui, ela foi respondendo. Deixa eu voltar aqui, que ali tem.
as 4 condutas fundamentais: ama, trabalha, espera, perdoa. Aí ele despediu dos irmãos, eles desapareceram. 14 anos mais tarde, na primeira epístola aos Coríntios, ele descreve essa cena, só que ele não fala que é ele. Um homem, há 14 anos, ele esteve no terceiro céu e ouviu coisas maravilhosas e viu coisas lindas. Então, ele se refere a essa cena e ele vai só escrever 14 anos mais tarde essa epístola aos Coríntios, a primeira, onde ele lembra essa passagem. Aí ele volta para Tarso, ali para a cidade, que ele estava na periferia. Ele compra uma tenda com aquele dinheiro que o pai dele deu, compra material e fica na praça central, ali tecendo e ensinando. Ali ele é vilipendiado, ele é aceito por uns, ele é criticado por todos. O pai muda dali porque ele fica tão envergonhado de ver o filho fazendo aquilo. Aí ele fica 3 anos. Olha, gente, ele viu Jesus, ficou 3 anos no deserto. Agora ele fica 3 anos aqui, revendo, amadurecendo, para poder começar a trabalhar. O Chico Xavier, quando ele começa a psicografar, ele psicografou um baú de rascunhos. Então, para começar um trabalho sério, a gente precisa se preparar. Mas não vão pensar os evangelizadores que, quando são convidados, recusa porque não está preparado. Ele vai, aceita, mas vai aprendendo e procurando aprender e procura outros que já estão no trabalho para ir desenvolvendo. Porque, às vezes, se tiver até uma sala para ele ser auxiliar, primeiro, é melhor. Mas se ele pegar uma sala já para trabalhar, vai em busca da experiência de quem já tem experiência. Porque falar sobre Jesus, ensinar sobre Jesus, o trabalho grande que Saulo teria pela frente, precisou desses 6 anos de reclusão. Quando fez 3 anos, aparece ali Barnabé. Porque Barnabé, ele não estava mais na Casa do Caminho, em Jerusalém. Eles tinham fundado uma outra Casa do Caminho em Antioquia da Síria. Deixa eu mostrar onde que fica. E essa cidade era muito importante e tinha um movimento muito grande. Tinha muita gente humilde, pedreiros, soldados, lavradores, mulheres humildes. E nessa igreja do caminho, o trabalho foi aumentando muito. Aí Barnabé pediu socorro a Simão Pedro. Aí Simão Pedro falou assim, vai atrás do Saulo, está na hora já dele começar. Aí o Barnabé foi atrás do Saulo. Entendeu por que eu falei que a ligação entre os dois já foi muito forte lá no início? Porque eles passaram a trabalhar juntos. Aqui, ó, está Tarso, dá para ver eu mostrando, e aqui Antioquia da Síria. Então, a distância não era muito grande. Aqui eu fiz o círculo. Tarso e Antioquia. Aí Barnabé vai atrás de Saulo e convida para ele trabalhar nessa igreja. Aqui está Jerusalém, onde estava a outra igreja. E aqui é onde eles fundaram e Barnabé estava aqui. Então, o Saulo vai para a igreja e o Barnabé, achando que porque ele tinha uma oratória muito grande, como o grande doutor da lei,
a hora que ele chega na igreja, ele dá a palavra para o Saulo. Saulo gagueja, Saulo não consegue explicar. Barnabé fica surpreso. Como ele não conseguia dissertar ali com fluência sobre Jesus. Aí ele começa a pôr o Saulo no trabalho de atendimento fraterno. Hoje é a expressão que se usa no centro. E nessa época aí, então ele passou a atender as pessoas ali, no centro, na Casa do Caminho. E no tear, porque ele não parou de tecer. Saulo tinha consciência que ele tinha que se automanter. O Barnabé era oleiro, ele também tinha trabalho. Na olaria fazia coisas de barro. Então, o Saulo, na igreja, ele ajudava, conversava com as pessoas, no atendimento com remédio, as coisas, e na tenda dele, ele batia papo. Então, muita gente começou a frequentar a tenda dele. E entre essas pessoas, com o tempo que foi passando, quem que apareceu ali? Lucas, o médico Lucas, que vai depois, mais tarde, escrever o Evangelho de Lucas. Então, eles tinham trabalho e dois ajudantes importantes, bem jovens, ajudavam o Barnabé. O Tito, que era bem jovenzinho, e o Trófimo. E o Saulo, ele reaprende humildemente a tarefa e, atendendo particularmente cada pessoa, ele vai reaprendendo a falar, a dissertar sobre Jesus. E aquela igreja era tão assim, pura nos sentimentos, sem nenhuma interferência judaica, puramente o evangelho de Jesus, e havia uma mediunidade tão grande, e tinha um médium ali, Agabo, que ele colaborava para ter ali até fenômenos de voz direta. Havia revelações. Então, era uma igreja tão assim, pura. Até quando eu vou nesses centros espíritas, uma vez eu fui em Gaçaba, fui ali no Alto Porã, e eu vi aqueles centros ali, humildes, bancos toscos. Aí me vinha a Igreja do Caminho, mas só que essa daí de Antioquia, porque a humildade, a simplicidade, a pureza do Evangelho, nos ensinamentos agora de Kardec e Jesus, então você vê sem nenhum aparato, sem nenhuma luxúria, e o quanto a humildade é importante no trabalho com Jesus. Aí Lucas viu quanto Saulo falava com as pessoas, o quanto ele era entusiasta, e ele passou a frequentar, que ele teve ali uns dias, a tenda de Saulo. Aí ele, conversando com Saulo, ele disse assim: Saulo, vocês se chamam homens do caminho. Existem muitos caminhos, caminhos do bem, caminhos do erro. Por que vocês que seguem a Jesus Cristo não se consideram, não se passa a se autodenominar agora cristãos? Então, a partir da sugestão de Lucas, eles passaram a ser conhecidos como cristãos. Então, vem daí a palavra cristão por sugestão de Lucas. E Lucas foi embora, ficou amigo de Saulo, de Barnabé, e depois, mais tarde, nós vamos ver o quanto ele vai ser importante no trabalho de Saulo. Claudete, Ele era... o Lucas era um dos discípulos alfabetizados, né? Porque a maioria não era alfabetizado, né? O Lucas? Ele era ele era... médico.
ele era médico, então ele tinha cultura, né? Aham. E o Saulo também era culto. Sim, sim. Então, tudo isso facilitou, favoreceu, né? Como o Levi. Como o Levi, o Mateus, foi o primeiro a fazer as anotações sobre Jesus, porque ele era um cobrador de impostos, né? E ele sabia escrever. Os outros eram pescadores, então eles eram mais humildes e ignorantes. Tanto é que, por isso que foi o primeiro evangelho, primeiras anotações a de Levi, que dentre os 12, ele era o mais culto, né? Bom, aí passam-se os meses, o que acontece? Agabo recebe uma mensagem que Pedro, a Igreja do Caminho de Jerusalém, ia sofrer muitas provações. Já estava passando por dificuldades. Aí, o que Barnabé resolve? Eles resolvem fazer uma coleta de recursos ali, e dentre poucos dias, fica Tito e Trófimo encarregado com a igreja, e Saulo e Barnabé partem para Jerusalém, levando recursos e vendo no que eles poderiam ajudar Simão Pedro. Aí, então, nós estamos agora no ano 43. Você não quer parar aqui, Valdete, nessa questão? Porque aí... venceu a hora. Então, essa ida lá a Jerusalém vai fazer eles tomar uma decisão importante. É que você está aí falando, eu estou aqui com meu livro na mão, estou aqui pesquisando também. Porque a gente vê a importância, a hora que a gente começa a ver ali no mapa, vai e volta, né? A importância de todos, principalmente da gente relembrar que esse caminho todo era feito a pé, né, Valdete? Era muito difícil. Porque a gente tem que pensar nos dias de hoje. Hoje é facinho, 200 quilômetros, no instantinho, você entra dentro do carro e vai. Naquela época, era muito tempo. E a questão mesmo que a gente estava comentando ali de Lucas, né? A maioria não tinha condições de frequentar uma escola, nem nada, né? Então, as pessoas que tinham conhecimento, vamos dizer assim, cultura, né, de livros, era pouquíssimo. Então, esse pessoal da Igreja do Caminho, né, da Casa do Caminho, né, eles eram, assim, iam na raça, né, aquilo do coração. O Barnabé, ele era um levita, da tribo de Levi, então ele já tinha também mais cultura, porque de todas as tribos, os levitas eram encarregados dos serviços religiosos. Então, se eles eram encarregados desse serviço, eles tinham que ter mais cultura, mais entendimento sobre a lei de Moisés e os profetas. Antes dele, então, conhecer Jesus, ele também tinha, a família dele era de mais recursos, entendeu? Então, ele chega na Igreja do Caminho e ajuda muito Pedro, e funda essa outra igreja, e ajuda muito. Ai, que bom. É muito bom o papo, né? Se deixar, a gente vai a noite inteira, né? Para a gente ver, gente, a importância da gente estar estudando um livro, né? O tanto que um livro, eu falo dentro da doutrina espírita, o tanto, os romances históricos de Francisco Cândido Xavier, o tanto de conhecimento que nos trazem, né? Então, é essa a importância. E Paulo e Estevão, a gente vai ali, ó, ai, gente, ele é apaixonado. Na hora que a gente chegar ali nas epístolas, ai, é ótimo. Então, a gente tem que... é por isso que ele é considerado um livro básico, porque através dele a gente conhece esses detalhes do cristianismo nascente e a continuidade do trabalho de Jesus através dos seus apóstolos.
Então, a gente não tem outro livro que traz o histórico, os detalhes sobre esse trabalho deles, com tanta realidade. É maravilhoso. Olha, e a Valdete é assim, gente, a Valdete é uma estudiosa ali, ó, ela vai tal, ela está ali estudando, mas ela sempre retoma Paulo e Estevão. Ela vai lá pesquisar, deixa eu ver lá no Paulo e Estevão, não é, Valdete? É, Deixa eu confirmar. eu confiro sempre com o Paulo Estevão. Então, Porque Manuel pegou nos arquivos espirituais e esses outros livros, eles fazem pesquisas históricas nos arquivos que são cheios de lacunas materiais que conseguiram aqui na Terra. Então, eu confio totalmente nele. A importância da gente estar estudando essas obras, esses romances, que nos traz tanto conhecimento, né? E é um conhecimento não só espírita, vamos dizer assim, um conhecimento até que você vai ampliando o conhecimento acadêmico, né? Porque muita coisa a academia não nos traz. E as obras espíritas, ali ela vem e nos desvenda tudo isso. Ai, que bom, Valdete. Pessoal, a Valdete estava falando, agora a gente vai ter essa paradinha aí de Natal, Ano Novo, está na segunda parte, nós estamos lá na segunda parte, capítulo 3. Então, dá para quem nunca leu Paulo Estevam, retomar essa leitura. No nosso canal ficou já todas as outras explanações da Valdete gravada, tá lá. Também pode ir retomando com o livro, e é legal a gente, nossa, que palavra é essa? Não conheço, deixa eu procurar, porque eu sou curiosa, eu adoro. Eu sou rato de biblioteca, gente, eu gosto de procurar ali. E para a gente poder ir ampliando o nosso conhecimento, né? E ajudar na nossa evolução enquanto pessoa. No capítulo anterior que a Valdete tinha comentado aqui, eu tinha deixado uma marca, na época que eu li, certo? Era para mim essa marca, né? Que o trabalho é o movimento sagrado da vida. Todo trabalho honesto está selado com a bênção de Deus. Olha que maravilha. Então, temos que trabalhar, né? O trabalho honesto não é só o trabalho financeiro que nos dá o dinheiro, esse sim também, mas o trabalho voluntário, a importância do trabalho voluntário. Minha amiga... Eu lembro do doutor Novelino, porque Saulo, ele pregava isso, da autossustentação de todo o trabalho espiritual. Aí o doutor Novelino, ele já, desde que montou a indústria de calçados, primeiro infantil, depois a Pestalozzi, né? A indústria de calçado Pestalozzi, porque ele sabia que tinha que manter e não viver de promoções, de não sei o quê, entendeu? Saulo trabalhava no tear, o Barnabé nós vamos ver aqui na olaria, então eles sempre trabalharam. A Cleísa também, sempre trabalharam com tear. E mais perto aqui de nós, assim, o Francisco, né, o nosso querido Chico, também trabalhou até o final da vida, né? Ele nunca cuidou dos benefícios, né, dos livros, nada do trabalho dele. Então, isso ele aposentou, um funcionário. Então, tá bom. Obrigadão, Valdete. Valdete, agora o pessoal só retorna no ano que vem, viu? Em 2023. Daqui a um ano. Então, eu já vou falar tchau para todo mundo, vou ficar ouvindo, né? Muito obrigada a todos. E nós que agradecemos. Bom Natal, um ano de mais tranquilidade, paz para todo mundo, né? Assim, passamos já anos aí bastante conturbados, mas vencemos. Até parece que houve tanta coisa assim, né? Esse foi um ano de bastante aprendizado. Né? Foi. Vamos dizer assim, em todo sentido. Mas, ó, dia 9 de janeiro, a Valdete retorna conosco, viu, pessoal? Então, fica aí a dica. Gratidão, viu, minha amiga? Muito obrigada.
Meus amigos, antes da gente terminar aqui, vou compartilhar aqui com vocês. Oi, Analice. Compartilhei? Tá, seu Adalto? Sim, tá sim. Então tá bom, obrigada. Então, ó, a Mara, ela precisou dar uma saidinha, porque ela foi fazer um trabalho voluntário também, gente, essa hora da noite. Então, ela ia fazer para nós esse pedido aqui, que é agora para o Natal ainda, né? Que é os brinquedos de Natal. Doe os brinquedos usados de seus filhos para a nossa campanha de Natal. Bonecas, carrinhos, jogos, bola e etc. E, de repente, né, pode falar assim, mas eu não tenho aqui em casa, eu não tenho mais criança, né? Mas vamos aí, pede para o vizinho, né, para um amigo, para um parente nosso, que quem tiver um brinquedinho, ela até estava me falando no particular que principalmente para os meninos está faltando ainda, né? Então vamos ajudar a nossa casa, né? O Centro Espírita Esperança e Fé é o local que pode ser deixado, que fica ali na Rua Campos Sales, 1993, que é no centro, ali pertinho do museu, né, de Franca. Então, ali pode ser entregue, ou no Bazar Alta de Souza, que fica na Rua Maria Barini, esquina com a Rua Afonso Pena, na Vila Formosa. Então, nesses dois locais. E o telefone pode ligar também lá no Bazar, o telefone é 999495647 ou 3722-5647. De repente, alguém queira fazer alguma doação e não tem como estar levando. É só ligar que a gente dá um jeitinho, tá bom? E nós agradecemos a todos que puder colaborar conosco. E agora, meus amigos, deixo aqui o convite para a próxima semana. As duas próximas semanas, como eu disse na reunião da semana passada, nós vamos estar trabalhando com o livro Jesus e a Atualidade. E, para o nosso estudo da semana que vem, nós teremos aqui o seu Sandro Fernandes, que irá nos falar de Jesus e o amor. Então, fica aqui o nosso convite. E agora, encerrando essa nossa reunião, vamos mentalizar, enquanto o senhor Adalto está ali preparando para fazer a nossa oração final, vamos fazer uma mentalização de muita paz, de muito amor, de muita união. Inicialmente, dentro do lar de cada um de nós que aqui estamos reunidos, essa paz, essa união, esse amor, esse carinho por cada um vai se expandindo para nós, para os nossos vizinhos, depois para a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e para o nosso planeta. Que tudo possa ser envolvido com esse amor, com essa luz que dezembro é. Que Jesus nos traz esses sentimentos mais puros, que são os sentimentos que a espiritualidade amiga nos envia. Pedimos também, Senhor, as bênçãos para o nosso lar, para a nossa água, que ela possa ser fluidificada com os melhores fluidos de acordo com a necessidade de cada um. E que todos que baterem a nossa porta possa receber um pouquinho dessa paz, dessa luz, desse amor que é Jesus. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai,
que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação, de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Muito obrigada, seu Adalto. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui na nossa sala, aos que nos assistirão posteriormente. Que nós possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz, de esperança de dias melhores e que possamos ser essa sementinha de paz, né? Jesus é o pastor e nós somos as suas ovelhinhas. Um beijo no coração noite, de obrigado. todos. Até a semana que vem. Boa noite, Deus gente. Até quiser. semana que Boa noite a todos, gente. Boa Boa semana. noite, muito obrigada a todos. Obrigada. Com Deus. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, Valdete. Boa noite. Obrigada a vocês. Parabéns à palestrante, foi muito boa a aula, viu?